Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Programa 108. Para mim, era o mais esperado de todos. Maria Lúcia, o que pensa disso? Meus queridos amigos, amigos da luz de Deus que nunca falha, esta reunião dos amigos de Deus é como um círculo de luz. Um círculo dos amigos de Deus. É uma coisa maravilhosa, um grande bem. E precisamos lembrar, neste número 108, que é o fechamento de um ciclo, neste grande poder esotérico do 108, vamos lembrar que só há uma fonte de todo o bem, e esta é Deus. Devemos sempre reconhecer, conscientemente aceitar esta verdade, admitida e mantida em nossa mente consciente, não por um momento ou outro, mas sim seja qual for a ocupação exterior que estejamos fazendo no momento. É preciso ter em mente, continuamente, a convicção, a certeza de que tudo que é bom, todo bem, vem de Deus. Quando a pessoa atinge esse estágio de consciência, ela torna-se capaz de conquistar uma perfeita liberdade e domínio sobre todas as coisas humanas. Este é o maravilhoso ensinamento de Saint Germain. Nós vemos na Bíblia que alguém disse a Jesus: Mestre, como você é bom? Jesus disse: Não, eu não sou bom. Bom é Deus. Jesus deixou bem claro isso. Tudo de bom que nós podemos praticar nesta vida vem da nossa presença Eu Sou. E nós devemos também estar sempre gratos a essa presença, a cada bem, seja ele grande ou pequeno. No livro Razão de Viver, de Maria Lúcia, nós lemos sobre o número 108. Vamos relembrar, isso já foi dito aqui, mas a importância deste número é tamanha que sempre vale a pena a gente registrar isso com mais firmeza em nosso conhecimento geral. Abre aspas. Entre os místicos, é muito conhecido o extraordinário resultado de repetir um mantra, oração ou comando de luz 108 vezes. 108 é o resultado de 9 vezes o número 12. O poder do 9 ou novena é a prática antiga da religião católica. Porém, qual é a explicação deste poder? 3 é o poder da chama trina ancorada no coração dos filhos e filhas de Deus. É a chama do poder, da sabedoria e do amor de Deus manifestando-se no homem, a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Multiplicando o poder da chama da Trindade no coração, pelo poder da origem desta chama no coração da poderosa presença do Eu Sou, que eu sou, individualizada, encontramos o resultado de 3 vezes 3, o poder do número 9, o número do Espírito Santo. Isto ocorre quando confirmamos a vontade de Deus na terra, assim como ele afirma no céu. Assim, 9 é o número da manifestação do plano divino. Não é de se admirar que as mulheres tenham os seus filhos aos 9 meses de gestação. E o número 12? Vejamos, 12 foram os apóstolos de Jesus. 12 são os meses do ano e também 12 são as legiões de anjos. Jesus disse a Pilatos: Você pensa que eu não posso chamar meu pai e ele mandaria imediatamente 12 legiões de anjos para me salvar? O relógio marca 12 horas.
O chakra do coração tem 12 pétalas, significando 12 vibrações únicas, que são como 12 chaves para as 12 portas da cidade celestial. 12 são os signos do zodíaco. E existem 12 hierarquias celestiais, cada uma referente a um signo zodiacal. Elas carregam, mantêm e seguram à disposição da humanidade as 12 virtudes de Deus, que são poder, amor, mestria, controle, obediência, sabedoria, harmonia, gratidão, justiça, realidade, visão e vitória divina. 12 são os raios de Deus, sendo 7 conhecidos e 5 raios secretos. Temos 12 chakras, sendo também 5 secretos. 12 são os frutos da árvore da vida. Assim, grande é o poder do 108, pois ele representa a multiplicação do poder dos 9 pelo poder dos 12. 9 vezes 12 igual a 108. Isto é a confirmação da vontade de Deus nos 12 raios da consciência divina manifestados na Terra. Fecha aspas. Mas como interpretar o programa 108? Entendemos que este programa é a conclusão, uma etapa cumprida. Concluímos um japamala completo de programas junto com vocês. E quando nós chegamos ao final de um mala, o que é que nós fazemos? Nós voltamos e fazemos outro mala completo. Não passamos pela Pedra Meru, nós voltamos pelo mesmo caminho que fizemos. E como pode ser esse nosso caminho de retorno? É necessário fazer algumas mudanças importantes no programa. Eu e Maria Lúcia decidimos que é hora de liberar todos os programas anteriores para acesso e pesquisa diretamente na página, para todos os associados do grupo de estudos. Estamos reeditando todos os programas e separando cada pergunta, para que vocês possam encontrar dentro de um padrão de pesquisa. Vocês vão, por exemplo, poder digitar o nome da Karina e ver todas as perguntas que a Karina fez. É claro, depois que reeditarmos tudo. Vocês terão como pesquisar e encontrar aquela pergunta que foi realizada naquele programa que vocês não lembram mais qual foi. Lembro a vocês que esse trabalho de edição é totalmente feito por mim, eu não tenho alguém que faça por mim. Então, é uma coisa que tem que ser feito passo a passo. A Rogéria, de Campo Grande, mandou um e-mail dizendo: Maria Lúcia, eu sou testemunha de que o Arcanjo Miguel atua em nossas vidas quando o invocamos. Ontem mesmo eu pensei em te fazer uma pergunta, pois fiquei com dúvidas. Sempre quando decreto para o Arcanjo Miguel, eu cito o nome de todos em cada um que faço. Posso citar uma vez para todos? E também gostaria de fazer muito a novena do grande diretor divino, desde que li há algum tempo, sempre peço a sua orientação em minha vida, mas sinto que não estou preparada para realizar esta novena, então eu pergunto: posso fazer somente o decreto e também o número de repetição é múltiplo de 3? Um grande abraço e muita luz, Rogéria. Rogéria querida, quando você faz decretos a São Miguel, a cada dia deve citar os nomes dos seus protegidos apenas uma vez. Você pode fazer o decreto do grande diretor divino independente da novena, uma vez, 3 vezes, 9, 12, quantas desejar. A próxima pergunta vem do Renato, de Niterói. Ele diz: adorei o programa 98, eu fiz os bijamantras em todas as colunas, 9 vezes cada, 2 vezes, e senti uma energia diferente dentro de mim. Poderia nos explicar o significado das outras palavras, dos bijamantras, como foi feito em relação ao vocábulo A1? Vitória sempre na luz, Renato. Renato, eu comecei a fazer uma busca para interpretar os bijamantras por completo. E olha, eu desisti. Estas não são palavras para fazerem algum sentido, Renato, mas sim para despertar a alma e os chakras de cada um de nós. Mais do que palavras, estes são 13 sons.
13 sons sagrados emitidos pela boca. A um, mesmo o próprio A1, que tem tanto significado, ele é um som que desperta, que traz vida. A1, Om, Krim, Sau, Ham, Yam, Klim, Ram, Shrim, Hrim, Vam, Aim, Glaum. Pronunciá-los, amigos, é um grande poder libertador. Estes sons estão para os anjos, assim como os palavrões estão para os demônios. Se as pessoas soubessem disso, entoariam mais vezes os bijamantras. Eles atraem essa luz dos anjos, eles atraem essa força purificadora dos chakras, eles elevam as nossas energias. A Teresa da Pampulha, Minas Gerais, nos escreveu dizendo: queridos Maria Lúcia e Paulo, amigos, fico pensando, por que temos de vir a esta vida para assistir os sofrimentos de nossos familiares sem poder resolvê-los? Eu tenho um irmão que causou muitos problemas na família, creio eu que por ignorância, e as circunstâncias da vida que o colocou com uma sobrecarga de responsabilidades que o cegou, envaideceu e lhe deu muitos poderes. Hoje, ele luta para se libertar do álcool, do cigarro, da dependência de antidepressivos e ansiolíticos. Ele me parece tão frágil e às vezes cai novamente num estado muito triste de depressão e sofre muito com efeitos colaterais dos medicamentos. É muito triste. Quero muito que Jesus o toque definitivamente. O que seria mais indicado fazer por ele, além dos comandos de luz? Ouvi o depoimento de uma estudante do grupo e me lembrei de conversar com o Santo Cristo pessoal dele. Como posso me dirigir ao Santo Cristo pessoal do meu irmão? Quero aprender a usar mais este poder de falar ao Santo Cristo pessoal de uma outra pessoa. Grata pela atenção e certa do seu esclarecimento, eu sou Teresa da Pampulha, em Minas Gerais. Minha querida Teresa, você não está compreendendo bem a lei do livre-arbítrio. Seu irmão não poderia evoluir se você resolvesse os problemas dele. A lei do livre-arbítrio está interligada com a lei de causa e efeito. Toda escolha gera um resultado, toda ação gera uma reação. Somos livres para escolher, mas, querendo ou não, colhemos os frutos das nossas decisões. Pense um pouco sobre isso. O que não está certo é você orar com apego aos resultados. Este apego revela que você está julgando que as coisas estão erradas. O homem não tem como julgar, porque ele não conhece o antes e nem o depois. O sofrimento que seu irmão está passando, Teresa, pode ser exatamente o que a alma dele necessita passar. Neste momento difícil da sua vida, ele tem uma irmã como você, ajudando-o a transmutar este karma, consolando-o com a tua ternura, com teu amor. Pense o quanto isso significa. Você está também se deixando levar pela rebeldia à lei do karma, não a aceitação do karma familiar, do tipo, eu oro e a situação já devia ter mudado, já devia ter se resolvido. Compreenda que nós não podemos vivenciar o karma do outro. Ninguém passa o que o outro tem de passar. E esta frase todos nós brasileiros conhecemos desde criança. É uma grande verdade. Contudo, fique tranquila, minha amiga, porque as suas orações, sem dúvida alguma, podem contribuir muitíssimo para a libertação da alma do seu irmão. Ore, mas sem entrar na espiral de energia do sofrimento dele. A alma de seu irmão sente a carga negativa da tua angústia em relação a ele, e isto pesa mais.
Entrar na espiral kármica do outro é o mesmo que atirar-se em um poço para salvar alguém desse buraco. Não é assim. Você fica de fora no alto e atira uma corda para a pessoa elevar-se. Seu irmão está literalmente no fundo de um poço. Em cima é como embaixo. Se você deseja elevar a energia dele, permaneça em estado interior de harmonia, de serenidade. Atire para ele as cordas do raio azul de São Miguel, o raio da liberdade da poderosa chama violeta. Envolva-o nos raios de cura emanados das ave-marias que você pronuncia com tanto amor. A felicidade que nós devemos conquistar independe das circunstâncias exteriores. Existe um ponto muito positivo nessa história, é que seu irmão deseja libertar-se das dependências. Quando a pessoa não quer, ninguém pode ajudá-la, nem mesmo os mestres ascensos. Ensine-o a fazer um mantra, mesmo que seja: ó Deus, não minha vontade, mas sim a tua seja feita. Se ele orar, só isso já está bom. Ensina-o a escrever uma carta a Saint Germain, pedindo que o liberte da causa e efeito desse problema. Se possível, vá com ele até o santuário da Aparecida, para que ele se ajoelhe diante da Santa Milagrosa e implore a cura de sua alma, de seus problemas. Eu fiz isso com uma pessoa que eu queria muito bem, a pessoa estava com um grande problema, e ela foi lá, ajoelhou-se, pediu ajuda. Depois eu não sei mais se ela orava ou não, mas quando eu sabia que o problema voltava, eu chegava diante da Santinha e dizia: olhe, ele foi lá, pediu a você, agora você pode ajudá-lo. E assim eu tinha mais força para implorar e exigir a atenção da mãe querida, em favor daquela alma que precisava tanto. E esta pessoa está vitoriosa agora, superou todos os seus problemas que eram grandes. Além dos comandos de luz, você pode também fazer o seguinte: peça permissão ao seu irmão para usar a espada de São Miguel na fotografia dele. Você encontra toda a orientação sobre esta prática espiritual na aula sobre espada em nosso site. Peça também a amadas três São Miguel que o libertem das entidades de álcool, nicotina e depressão. Depois do ritual da espada, coloque-se de pé em frente ao seu altar e diga: em nome da minha poderosa presença eu sou, eu invoco o Santo Cristo Pessoal pronuncie o nome completo dele, e peço que assuma o comando da vida do meu irmão. Faça mais as orações que desejar, agradeça, cele. E sempre que quiser falar com o Cristo dele, é uma questão apenas de foco. Ao invés de olhar e ver os erros que o eu inferior pratica, olhe apenas para ele vendo o Cristo pessoal dele. E o Cristo, você sabe, pode vencer todas as barreiras, todos os problemas. Aí o foco da sua visão muda totalmente. E se você entrega um problema aos mestres, aos seres cósmicos, e faz a sua parte de orações diárias, não fique vigiando resultados. Eles farão o melhor, de acordo com a grande lei. Outra forma de ajudá-lo bastante é aplicar a técnica do conceito imaculado por meio da visualização ou imaginação. Para isso é necessário mudar a sua atitude mental em relação ao seu irmão. Nos melhores momentos, assim como nos piores, sempre pense: você vai vencer, você vai superar. E a alma dele capta a sua mensagem encorajadora. A sua tranquilidade e não sofrimento
demonstram que você acredita nele, e isso lhe dará forças e autoconfiança. Sempre que pensar em seu irmão, pense no Cristo dele, dourado, lindo, perfeito. Visualize ou imagine seu irmão ativo, curado, trabalhando. Para reverter uma situação, seja qual for o problema, é preciso reverter a forma de pensar. A mente acredita que é realidade a cena que criamos ou imaginamos. Então ela faz acontecer. Ela proporciona as condições. Ela magnetiza as condições para que a manifestação do sonho aconteça. Existem alguns pontos importantes para colocarmos na mesa aqui, Teresa. É comum nós, seres humanos, nós atuamos como a mãe, nós morremos pelos nossos irmãos, nossos amigos, nossa família, assim como a mãe faz pelos filhos. E não é isso que os mestres querem. Os mestres querem que nós atuemos tanto como pai, como irmão, como Espírito Santo, como mãe. Nós precisamos atuar sem tanto apego emocional, sem tanto sentimento. Maria Lúcia explicou com maestria. Realmente, esse desapego, ver-se fora do poço, é importante. Não podemos entrar no poço junto com aquele parente que está afundado. Agora, o ponto mais importante aqui, Maria Lúcia, amigos, e Teresa, é que há muito tempo, né, as pessoas, como seu irmão, que se encontram no fundo do poço, acho que muitos de nós chegamos ao fundo do poço e saímos de lá, mas muitos chamados foram feitos pelo Santo Cristo pessoal do seu irmão, e anjos e mestres tentando fazer com que ele não chegasse ao fundo do poço. Não há necessidade de chegar ao fundo do poço. Algumas pessoas vão até o fundo do poço, nem todas vão. Agora, quanta energia já foi gasta para tentar salvar o seu irmão? Isso tudo é contado. Qual é o merecimento que ele tem de outras encarnações para ser salvo nessa vida? Por exemplo, uma pessoa que atuou encarnações após encarnações ajudando o próximo, ela tem muita força, muita energia para receber de retorno de pessoas que vão salvá-la agora que ela está no fundo do poço. Agora, nós não sabemos o merecimento do seu irmão, nós não sabemos a profundidade do poço do seu irmão, isso ninguém sabe. Isso é uma coisa entre a alma e a sua própria presença eu sou e o seu próprio caminho. Eu digo isso porque não importa o que aconteça com seu irmão, se ele vai ou não sair do poço, se ele vai conseguir ou se ele vai ficar lá. O que importa é que você seja forte, que você esteja bem e feliz e que você ore por ele apenas na expectativa positiva do retorno dele, mas aprendam e entendam que se nós temos livre-arbítrio, Deus também tem. A própria lei do karma tem o seu livre-arbítrio. Então, tudo isso é importante. Nós não somos maiores que a lei. Não é porque você chora e sofre que Deus vai atender o seu pedido. Existe uma série de regras que precisam ser seguidas. E a maior delas é que o seu irmão tem que levantar sozinho. É isso. A Karina de Niterói nos escreveu dizendo: Bom dia, amados da Luz de Deus. Sobre a resposta ao estudante da luz que invoca o poder de Deus e ouviu de algum caído para se calar e ficou com medo, lamento que a nossa amiga tenha ficado com medo e tenha se calado. Mas eu tenho certeza de que ela não vai mais ficar com medo depois de tão bela explicação. Ocorreu-me de perguntar em relação a isso sobre uma experiência que eu já vivi. Quando eu morava na Alemanha e decretava na sala, sempre ou quase sempre instalavam os móveis. Geralmente o móvel que instalava era um que tinha muitas taças de cristal dentro dele. Quando eu não decretava, nunca instalou nada. Fora que eu já trabalhei numa loja em que tinha cigarros para vender e algumas vezes, quando não tinha cliente na loja, eu decretava lá.
e onde tinha os cigarros estalava também. Parecia até que iam cair os cigarros da prateleira. Os barulhos de estalo têm algo a ver com as entidades perturbadoras? Ou é energia boa de libertação? Muito grata, na luz de Deus, Vitória sempre, Karina. Karina, eu entendo que onde há desordem, lá estão os demônios atuando. Assim nós aprendemos. É claro que cada caso é um caso, não podemos afirmar a mesma coisa para todas as histórias semelhantes à que você nos conta. Já aconteceu de meu cálice do altar da nossa casa quebrar e minha dedução na época é que alguma energia ruim tinha sido tirada da minha vida. Sabe, quando a pessoa tem algum medo, ela pode fornecer energia para as entidades instalarem móveis e até moverem objetos. Isso é possível. Mas que fique claro que os anjos e mestres só fazem isso se for necessário para alertar uma pessoa de algum perigo, mas jamais para atrapalhar um momento de orações. Pois é, isso me faz lembrar também uma história. Quando eu estava uma ocasião com uma amiga orando na casa de outra. E esta outra amiga tinha um problema seríssimo, muito grave mesmo, é coisa assim do tipo de maldade terrível que estavam fazendo com ela. Então, nós duas começamos a orar para a dona da casa, era noite, e começamos a entoar os 10 nomes de Deus conforme o ensinamento da Cabala. Entoávamos cantando os nomes de Deus. Mas começou um barulho tão forte no teto, mas tão forte, que era incrível, como assim se houvesse uma gambá ou dezenas de gambás correndo de um lado para o outro. Ou ratazanas imóveis, sei lá. Foi impressionante, mas nós não paramos. Nós continuamos, o barulho continuava. Eu até nem me lembro mais o que acabou primeiro, se foi o barulho ou a nossa oração. Mas chegou a ser interessante. Mas eu já vi outras situações de barulho, e creio sim que são entidades que se assustam, que se impressionam, que saem correndo, ou que estão incomodadas e perturbadas com oração. Outra ocasião eu fui chamada para fazer um exorcismo, para orar para uma garota adolescente, mas a garota não podia vir. Eu só entrei na casa com a mãe dela, lá. Estávamos orando quando subitamente começou um barulho terrível. Assim como se todas as galinhas da vizinhança e cachorros latissem ao mesmo tempo. Todos os bichos da vizinhança começaram a gritar. Foi muito interessante. E de repente, quando olhamos a adolescente, quando saímos do quarto, ela estava calma. Completamente diferente de quando eu cheguei. Veja, Maria Lúcia, a história de Jesus que tirou as entidades que foram parar nos porcos, né? E é muito comum, eu já disse aqui uma vez, quando a gente às vezes fala uma coisa muito iluminada, muito de luz, e a gravação está sendo feita de dia, a gente ouvia a intensidade dos passarinhos naquele minuto em que se fala aquele ensinamento de poder que estava sendo falado no momento. Então, com certeza as energias atuam sobre os animais, isso eu não tenho dúvida. Eles estão muito próximos a nós. Eu lembro a vocês uma história que eu contei aqui sobre os camarões que são jogados em um ácido em uma sala e as plantas em uma outra sala sentem aquela energia do que aconteceu com a morte dos camarões numa outra sala onde elas nem estão presentes. Então, tanto as plantas quanto os animais, eles estão em sintonia com tudo que acontece e isso é realmente possível. Então, quando você expulsa os demônios de uma casa e os gambás, ou sabe lá o que estava no telhado, ratos, ratazanas, com certeza os animais entram em aflição e a causa sim pode ser a entidade que entrou em seus corpos, né? Realmente é possível. E assim, então, como é possível essas entidades tomarem corpos de pessoas, também é possível instalarem os móveis, eu tenho certeza absoluta, mas não há o que temer. Quanto mais luz e mais fogo, mais essas entidades acabam sendo consumidas por completo e param de estralar. O que não podemos é deixar que esses estalos espantem a oração.
porque o espantado é quem está instalando. Claro, uma ocasião eu orei, trabalhei por uma pessoa, trabalho espiritual, foi mais de um ano, acho que foi uns 2 anos. Era um caso muito sério, um problema muito grande. E eu ia na casa dessa pessoa, muito querida minha, e decretava bastante. E um dia, estávamos todos reunidos na mesa, porque se eu estivesse sozinha, poderia pensar que foi uma ilusão auditiva. Houve um estouro terrível na parte superior da casa. Parecia assim que o vidro de cristal, daqueles muito grandes que havia na casa, havia se partido repentinamente. Corremos para lá, porque não havia ninguém nessa parte superior da casa, e nada quebrado. Ninguém entendeu nada. Na casa inteira não havia nada quebrado, não havia nada diferente. Fomos na vizinha, uma casa muito pegada ao lado, para ver o que aconteceu. Nada aconteceu lá também. Daquele dia em diante, os problemas foram se resolvendo, tudo naquela casa, naquela família se harmonizou maravilhosamente. Explodiu alguma negatividade muito grande. Foi muito bom. Vocês lembram, quem não lembra vai poder em breve pesquisar em um dos programas anteriores. Eu contei aqui uma história de um quadro de uma tia minha, que eu senti, tinha magia negra naquele quadro. Eu fiz um trabalho de proteção, peguei São Miguel, Astré e coloquei fogo no quadro. Naquele momento a mesa da festa que estava sendo preparada caiu inteira, uma mesa de madeira maciça, desmontou-se inteira. Então essas coisas acontecem, é o que a gente chama até de rabo do dragão, também é uma aula que nós já demos aqui, lembrem disso. O importante é não temer, continuar enfrentando. Lembrem-se sempre, quem tem que ter medo de nós e quem tem medo são os demônios. Medo de um filho de Deus consciente do seu poder. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, irmãos da luz de Deus, Paulo e Maria Lúcia e todo o grupo. Eu tenho uma sugestão a dar a todo o grupo como mandala de luz. Mandala de luz que formamos para cada um de nós, pelo menos pedir uma vez por semana intercessão divina para as crianças que são exploradas mundo afora. Eu tenho um livro intitulado O que diria Jesus hoje? Na página 89 diz: trabalho infantil e prostituição. Em Madras há 40 mil crianças que recolhem papel velho por 15 cêntimos por dia. E no Paquistão, 80% dos tapetes são feitos por crianças em condições sanitárias catastróficas e vendidos a bom preço nas cadeias comerciais americanas e europeias. Na Colômbia, há milhares de crianças que têm de trabalhar 11 horas por dia nas minas de carvão para receberem um salário de 70 cêntimos. Há poucos anos, a União Europeia importou 11 milhões e 300 mil toneladas de carvão barato daquele país, o que foi uma péssima decisão para a indústria europeia. A Unicef relata que há cerca de 7 milhões e meio de rapazes e raparigas entre os 7 e os 17 anos que são explorados como força de trabalho barata no Brasil. Em Mateus 18:6, Jesus diz, abre aspas, mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Fecha aspas. Que o arcanjo Miguel, a amada Mãe Maria, El Moria, São Germain e Jesus Cristo tomem o comando desta situação. Antônio de Portugal. É verdade, Antônio. Os mestres dizem que ninguém está sofrendo mais no planeta Terra do que as crianças, e de todas as classes sociais, pelas mais diferentes razões que não vou enumerar porque vocês conhecem bem. Jesus pediu 3 vezes a Pedro que cuidasse de suas ovelhinhas. Precisamos sim orar por elas. A sua iniciativa é excelente e sua invocação também. No entanto, prestem atenção. Para ter mais poder neste exercício da palavra sagrada, está faltando 2 pontos nessa invocação do Antônio. O que é? Vamos reler o que o Antônio mandou
e vejamos se você, ouvinte, pode perceber o que está faltando. Que o amado Arcanjo Miguel, a amada Mãe Maria, Elmore e Saint Germain Jesus Cristo tomem o comando desta situação. Alguém descobriu o que podemos acrescentar? Isto vale como um teste para você, ouvinte. Pause a gravação e pense um pouco antes de continuar e ouvir a resposta. Todos vocês conhecem a resposta. Vejam bem, nós podemos comandar os seres de luz pelo poder do nosso eu divino. Isto é como subir a montanha para orar. Pode ser em nome do meu eu divino, da minha presença eu sou, do meu santo Cristo pessoal, da minha chama trina, do meu eu real. Você pode optar. Pode ser também em nome de Jesus, de Saint Germain, de Elmória, ou do seu mestre de devoção. Eles estão ligados a nós pelo nosso santo Cristo pessoal, porque o Cristo é um só, é o corpo místico de Deus. Isto também evita o risco de interferência do nosso eu inferior no chamado. A segunda coisa é direcionar a energia, sendo o mais específico possível. É claro que Antônio estava pensando no problema, mas é melhor que seja dito. E depois quem ler só o chamado não saberá qual é a situação referida. Quanto mais específico for o pedido, mais precisa será a resposta. A energia do Espírito Santo é precisa, e isto é um precioso ensinamento, que espero vocês guardem bem em suas memórias. Sempre direcione a energia antes de um período de oração e também quando faz um pequeno e simples fiat. É claro que da forma que Antônio fez, também tem poder. Nós podemos apenas dizer, São Miguel, ajuda-me, e isso tem poder. Mas eu estou aproveitando a oportunidade dada por Antônio para acrescentar alguma coisa. Agora façam comigo o fiat, por favor. Em nome da poderosa presença Eu Sou, que habita em nossos corações, nós demandamos que o amado Arcanjo Miguel, a amada Mãe Maria, os amados Elmória, Saint Germain, Jesus Cristo, tomem o comando desta situação. Protejam, libertem e direcionem as crianças em todo o planeta Terra. Amém. A Terezinha de Taquara, no Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo: Boa noite, amados Paulo e Maria Lúcia. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que tem acontecido ultimamente na minha vida. Faz pouco mais de um ano que faço decretos e orações diariamente e faz alguns meses que também estou estudando e praticando alguns mudras na apostila que adquiri com vocês. Desde então, algumas mudanças vêm acontecendo na minha vida. Cerca de 6 ou 7 meses atrás, comecei a clamar por intercessão divina diariamente, principalmente ao Arcanjo Miguel e a Saint Germain, porque a situação da empresa onde trabalha, do setor calçadista, está em dificuldades financeiras e também para resolver algumas situações familiares e financeiras pessoais. Porém, o que tem acontecido é que não está mudando a situação financeira da empresa, mas está tendo mudanças, sim, na empresa e na minha vida. Tiveram algumas demissões que faz parte de uma reformulação administrativa e eu fui incluída na lista de demitidos. Recebi a notícia com tamanha serenidade e em nenhum momento questionei esta decisão porque eu sei e acredito que faz parte da intercessão divina que tanto clamei. Eu estou tão confiante que estas atitudes foram tomadas de acordo com a vontade de Deus que chego a me sentir aliviada por ter sido demitida. Isso é possível? Aí ela ri aqui, põe 2 risos, né? Mesmo sem saber até o momento o que vou fazer, eu tenho 51 anos, mas me sinto como se tivesse 20 e poucos. Estou tranquila, me sinto protegida pelo Arcanjo Miguel e muito confiante.
e com a expectativa positiva de que os anjos do Senhor me atenderão. Eu espero em breve continuar este depoimento e então sim, eu gostaria de compartilhar com todos em nosso querido grupo de estudo. Fiquem na luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha. Terezinha. Querida Terezinha, parabéns pela sua maturidade espiritual. Você tem 51 anos e isso mostra que você está na casa do controle divino. Acredite que você terá novas e belas oportunidades. Você está na casa de Vishnu, a casa do Cristo, a casa do instrutor de Deus. Foi nesta casa que Lúcifer caiu, por isso ele atuou como o anticristo. A sua autoconfiança mostra que você está pronta para seguir o seu eu superior. E com certeza verá estas barreiras caírem diante de sua vitória. Aproveite este tempo para estudar muito, pois você tem 3 anos de muito preparo pela frente. Mesmo que algum trabalho surja, ele será para preparar você para o seu verdadeiro destino dentro deste ciclo de 12 anos. Se você ainda não estudou a aula dos ciclos cósmicos, agora é a hora. Terezinha, essa reação é absolutamente normal. Você entregou sua vida à vontade divina e a sua alma conhece que esse é o caminho, que isso deve acontecer, que isso é passageiro, e que as coisas vão se resolver de uma forma ou de outra. Já vi isso acontecer com muita gente e já passei por situações semelhantes. É o conhecimento da sua alma, não se preocupe, continue tua vida tranquila. Que Deus te abençoe. Principalmente, Maria Lúcia, as pessoas que têm emprego, né, que são empregadas em uma empresa, empregadas em uma firma, e não são as proprietárias, elas têm que entender que um dia vai chegar a hora em que o patrão vai chegar e vai dizer, olha, agora você está demitido. Nem sempre você consegue chegar à aposentadoria. E é preciso estar preparado para isso. A Maria da Penha, de Blumenau, Santa Catarina, nos escreveu. Querida instrutora da luz, Maria Lúcia, eu gostaria de fazer as perguntas as mais urgentes, ok? Os idosos estão sendo negligenciados a cada dia. São tratados como se fossem a escória da sociedade. Várias vezes eu presenciei os mesmos sendo maltratados e com descaso total. Quando estou no terminal de ônibus, eu vejo cenas deprimentes, os ônibus não param quando os idosos solicitam a parada, ficam assim à mercê da sorte. Fico penalizada de presenciar tamanha maldade com os mesmos. Na fila dos bancos, a cena se repete. Vou ao gerente para que tomem as devidas providências, bato o pé e exijo deles uma solução. O que os mestres recomendam a esta situação calamitosa? Como devemos agir diante desta situação? Minha querida amiga Penha, isso é uma questão cultural, especialmente no nosso país é assim, lamentavelmente. As crianças deveriam aprender a respeitar os mais velhos desde muito pequenas, mas o exemplo que vem é o contrário. E vemos mães amorosas, educadas e boas permitindo que seus bebês deem tapa no seu rosto. Como é possível isso? Já não estão educando desde pequenas. Penha, você está fazendo a sua parte, que é orar e cobrar atitudes. Eu também já exigi de gerente de banco que colocasse cadeiras para os idosos enquanto eles esperam na fila, muitos até recém-operados, de pé ali aguardando. Não me calo se vejo injustiça na minha frente. Mas, Penha, ouça bem a resposta que demos hoje a Teresa da Pampulha. Ela serve para você também. Lute pelos direitos, ore, mas não sofra. E eu falo isso porque já tenho conversado com você por telefone e sei que você sofre muito por essas coisas. Para ter a vitória, precisamos manter a harmonia. Ore pelos idosos e você verá certas mudanças. Você pode também fazer denúncia no Disque Idoso. Estará sendo um fiscal nas ruas. Como órgão especializado, pode saber
o que se passa em todo o país sem a colaboração do cidadão? Cada pessoa é o governo. Quando presenciar um motorista desrespeitando um idoso, anote a placa do ônibus, o dia, hora e local da ocorrência e disque idoso 0800 41 0001. Veja, Maria Lúcia, como o programa 108 está se desenhando com a preocupação com o próximo. As perguntas estão todas relacionadas com a preocupação de como orar para o próximo, como se dirigir a Deus para ajudar o próximo. Então, esse é um poder do 108, né? Quando nós vemos aquela manifestação da vontade de Deus na Terra atuando sempre para o próximo. Deus quer que atuemos pelo próximo. E isso é muito importante entender. É verdade, Paulo. Nós precisamos ser um canal de luz, um instrumento de luz, o templo do Espírito Santo. E é somente isto que pode mudar o mundo. Não tem outra forma. Não pensem vocês que com oração da boca para fora a gente consegue alguma coisa. Nós temos que conseguir nos transformar em instrumentos de luz, para que a luz possa atuar através de nós e possa reverter essa situação terrível da humanidade. Só Deus atuando dentro de nós, porque nós mesmo, com conhecimento, com a prática, com isso, aquilo, eu, não consigo nada. Mas Deus em mim pode conseguir tudo. Deus em nós, como um grupo, como um todo, nesse grupo de orações que está se iniciando, nós podemos ser instrumentos da vitória da luz na Terra, ou contribuir muito para que isso aconteça, juntamente com os irmãos nossos da luz, que estão orando em todo lugar da Terra. Aquela história, Deus diz para nós, cuide dos meus, que eu cuido de vocês. Ele quer nos dar energia para que a gente atue pelo próximo, um por todos e todos por um, lema dos mestres ascensos. É isso que Deus espera de você, que você seja um sol e levando a energia ao outro. A energia que Deus dá a você vai chegar a Deus novamente quando você lançar ela para ajudar o próximo. Esse é o segredo. Se você quer que a sua vida entre nos eixos, pense no próximo, ore pelo próximo e a sua vida deixe nas mãos de Deus. Vocês vão ver verdadeiros milagres. A Maria da Penha continua seu e-mail. Sobre a pedofilia, a sociedade tem tido respostas positivas em relação aos mesmos, desmascarando-os. Tenho feito diariamente comandos para o Arcanjo Miguel, que muito tem me ajudado, mas a sensação de omissão ainda é muito forte. Muita gente tem decretado contra a pedofilia e temos visto a polícia quebrando grandes redes internacionais e também muitos casos isolados ou de pequenos grupos. Vamos nos alegrar com esta vitória. Não tenhamos a ilusão de acabar com o sofrimento do mundo. Então a última pergunta é a seguinte. Ritmos discordantes. Eu tenho tomado choques de energia quando passam por mim pessoas com sons altos em seus carros. Eu fico irritada, minha energia muda totalmente em função destes sons altamente nocivos. O que fazer para me ver livre dessas situações nefastas? A sensação é de choque energético. Faz sentido para vocês? Grata, Vitória, sempre na luz de Deus, Maria da Penha. Antes de você responder, Maria Lúcia, essa última pergunta, Maria da Penha, o José Carlos de Londrina também mandou uma pergunta semelhante à da Maria da Penha. Ele disse, sinto a energia baixa quando entro em um determinado shopping center próximo à minha casa. Eu procuro sair rapidamente do local. Como agir em relação a isso? Penha e José Carlos, faz sentido sim, porque isso acontece com muitos estudantes da luz. Eles adquirem percepção da energia e quando entram em um determinado ambiente que está muito pesado, eles não suportam o local, o que torna o indivíduo passível de receber essas impressões exteriores é a aura. A aura é um campo vibratório em forma ovoide em torno do homem que tem a finalidade de protegê-lo. A aura pode estar rota,
como um velho manto, pode estar rasgada, esburacada, ou pode estar plena de luz brilhante e consistente, ou pode ter apenas algum furinho. Ela pode ser estreita ou larga, atingindo até 2 metros de diâmetro, não que este seja seu limite. A aura é emanada pela energia que vem do corpo mental e emocional. A alimentação ou as doenças também afetam a cor e a qualidade da aura. Quanto mais fortalecida for a aura da pessoa, mais ela ficará imune às vibrações inferiores. Prestem bem atenção nisso. O conhecimento e a prática espiritual diária fortalecem a aura. Quanto mais a pessoa evolui, mais ela se harmoniza com as vibrações superiores, sendo menos afetada pelas inferiores. Penha e José Luiz, como eu sei que vocês são estudantes dedicados e vivenciam os ensinamentos, suponho que devem ter uma boa aura protetora. No entanto, lembrem-se que a irritação, o mal-estar, podem torná-los receptivos e vulneráveis a estas vibrações mais pesadas. Quando estiverem passando por este teste novamente, firmem a atenção em sua presença eu sou. Continue mantendo harmonia mental e emocional. E comande a energia dizendo, nada me aflige, com São Miguel eu sempre estou. Você pode também reforçar o seu core de luz. Empregue, afinal, a técnica que desejar, contanto que mantenha a sua harmonia interior. Vocês podem, dia a dia, fortalecer sua aura, até chegar ao ponto dos seres evoluídos que caminham entre as multidões, levando bênçãos e cura, sem serem afetados pelas vibrações mais pesadas e inferiores. Quando eu era menino e morava em Copacabana, eu esperava muito pela época do carnaval, quando tinham as bandas, né, os grupos de batuque em Copacabana, principalmente ali na Praça do Lido, onde a gente se reunia para ouvir o batuque da banda do Lido. E eu lembro que aquele tum, 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 tum do tambor, eu ficava bem próximo àquilo. E eu gostava daquela energia, daquele tambor batendo e ecoando no meu ser. Eu sentia aquilo, eu gostava. Eu lembro que eu gostava muito. Bom, depois que eu evoluí nos ensinamentos, depois de adulto, né, lá pelos meus 28, 29 anos, eu não podia chegar próximo a um negócio desse, que eu sentia a violência e o derramamento de energia, o mal-estar que aquilo me causava. Eu não podia nem chegar próximo. Hoje, eu sinto que, mesmo que eu esteja próximo a isso, eu tenho minha proteção, já não me afeta mais. Eu não recebo, não sou receptivo a isso, não gosto disso, mas ao mesmo tempo não me penetra só porque eu estou próximo a isso. Quando passam esses carros de som com gente que coloca o som no máximo volume, com aquelas músicas de funk, de baixaria, eu sinto que aquilo é algo deprimente, que não deveria estar ali, peço a intercessão divina, mas já não me afeta mais. Não porque eu tenha aprendido a me defender, mas porque eu consegui entender que não preciso ser agredido por aquilo, porque a maneira de me proteger disso eu sempre soube. Mas às vezes a minha irritação com a existência daquilo era maior. É importante entender que as pessoas têm o seu desenvolvimento. E assim como eu, quando menino, gostava daquilo, tem pessoas que gostam hoje, e eles têm o livre-arbítrio disso ainda. E se Deus dá livre-arbítrio, nós não podemos nos irritar com isso. Nós temos que, em primeiro lugar, aceitar. Uma vez que nós aceitamos, nós temos que aprender a nos proteger disso. E como nós nos protegemos? Eu vou dar 2 técnicas para vocês. Número 1. Coloquem as mãos sobre o plexo solar. Porque este é um ponto onde vocês sentem o outro. É por aí que entra muita energia ruim na vida de vocês. Tapando aqui o plexo solar e um pouco do chakra da alma,
com as mãos. Nós temos na apostila de mudras esse mudra de proteção bem colocado. Vocês entrelaçam os dedos, põem as duas mãos ali, encostam o mínimo com o mínimo e o polegar com o polegar, e toda a mão, então, as duas mãos cobrindo o chakra do plexo solar. Essa é uma das maneiras. Você, então, visualiza um disco dourado, encobrindo as suas mãos e o plexo solar, e não dê muita atenção àquilo que está te agredindo. Se você ficar olhando, com certeza você atrai essa energia. Bom, esse é um ponto. O segundo, vocês já conhecem, a gente fala sempre aqui, invocar o anel de fogo do coração do Senhor Maitreya e pedir a ele que coloque em vocês dentro da escola do Éden, a escola do Senhor Maitreya, para que vocês fiquem livres da energia que vocês estão próximos e que não tem no momento como se distanciar dela. Este é um ponto importante. Isso não só serve para estas situações difíceis de som, como também para as situações de horror, né, que a gente vê violência, às vezes, acontecendo próximo da gente, e que talvez uma pessoa que acabou de morrer, que está ali na tua frente, você, numa cena muito difícil, se você tapa o seu plexo solar, você pelo menos impede que aquela energia penetre muito na sua vida. É importante isso, resguardar-se um pouco. Se você aplica essas técnicas, experimente de tudo aquilo que nós falamos, aquela que mais se adapta com você, e permaneça tranquilo, porque a irritação o deixa vulnerável. E se você mantém sua serenidade, pensando, essa energia não me afeta, isto não entra em mim, meus chakras continuam equilibrados, você passa a ser um instrumento da luz atuando ali. E aí você modifica a situação, tanto quanto ela pode ser modificada, ou talvez salve uma pessoa daquele meio, daquele ambiente. De alguma forma, a bênção será levada naquele lugar. É importante vocês lembrarem da cena da Virgem Maria, que nós já comentamos aqui. A Santa Virgem Maria, ela está sempre com o véu sobre os olhos, ou com o cabelo, ela não olha para a imperfeição. Então evitem olhar para essas situações que estão agredindo vocês. Se for possível não olhar, não olhe. Feche os olhos, pense na presença, faça uma oração, tapando o plexo solar, fazendo o anel de fogo e pedindo intercessão divina. Ponto final. E distancie-se, né, do barulho, se isso for possível. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo: no livro Razão de Viver, página 140, está escrito, abre aspas, nos ciclos da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, um ciclo muito marcante para cada pessoa é o aniversário, que começa no dia do aniversário e terminará no ano seguinte, no mesmo dia. O chamado inferno astral começa exatamente 6 semanas antes do aniversário. Fecha aspas. Paulo, você poderia nos explicar melhor o que é o inferno astral? Vitória sempre na luz, Renato. Renato, a expressão inferno astral refere-se à energia acumulada de karma negativo não transmutado durante uma determinada idade. Por exemplo, uma pessoa faz 36 anos e ela entra então na casa de Capricórnio, nas 12 horas do relógio. Durante esta idade, esta pessoa precisará consumir dia a dia, durante o ano todo, porções de karma relacionados à crítica, condenação, julgamento e magia negra, que são as energias mal qualificadas desta casa do poder divino. Ocorre que esta pessoa, durante todo o período em que esteve com 36 anos, não fez invocações para a chama violeta consumir este karma. E pior, reagiu muito mal a situações kármicas que foram surgindo durante aquele ano, para resgate kármico desta energia mal qualificada em outras vidas por essa pessoa. Lembram vocês o que Maria Lúcia disse em seu livro, que o ano do aniversário inicia-se no dia e na hora do aniversário e termina na mesma data e hora no ano seguinte? Então, quanto mais próximo do final deste período, mais karma acumulado o indivíduo tem. Sendo que nas últimas 6 semanas isto se torna bem mais forte. Mas o reverso também é verdadeiro, Renato. E isso já foi dito aqui, mas eu quero repetir devido à importância do assunto. Um indivíduo de 36 anos que tenha feito suas orações e comandos de luz invocando a chama violeta para consumir toda a crítica, condenação, julgamento e magia negra durante o ano todo,
Quando ele chega, então, nas últimas semanas dos seus 36 anos, ele encontra a vitória de seu ciclo. Sua vida não estará em inferno astral, sua vida entra em glória. Então, ao invés de inferno astral, esta pessoa passará a ter um céu etéreo. Vamos reverter essa frase, né? Inferno astral, o oposto é céu etéreo. Então é comum eu ouvir pessoas que fazem invocações e trabalham para a luz o ano inteiro e nesta época afirmam: eu estou no meu inferno astral, neste período, negativo. Não, não estão. Essas pessoas, elas estão em seu céu etéreo. Inferno astral é para quem não ora e não passa os seus testes. Por outro lado, quem ora muito e serve à luz o ano todo pode pedir para que o karma seja intensificado, para que neste período ele possa consumir mais e mais karma. Eu sempre intensifico os meus decretos para que a chama violeta, nestes últimos 2 meses, antes do meu próximo aniversário, 60 dias, eu considero uma dádiva este momento de grande oportunidade de invocações. Ok? Aproveitem esse período antes do aniversário, que é muito importante para orar. Explicando para aqueles que não compreendam, aquela casa, aquela linha do relógio, aquela oportunidade será fechada e só abrirá 12 anos depois. Então é bom para a gente poder consumir aquele karma referente àquele ciclo. A Edsônia, de Pato de Minas, Maria Lúcia, nos escreveu dizendo: Amados Paulo Rodrigues e Maria Lúcia, eu gostaria primeiramente de parabenizá-los pelos programas, que estão cada vez melhor. Aprendi em um dos programas a seguinte frase: Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a minha família e o meu Brasil. Sabe, eu fico repetindo mentalmente esta frase o dia todo e já se tornou um hábito. Quando eu digo minha família, eu penso na minha família de sangue, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu filho, meu marido, e também na minha família espiritual, meus irmãos da grande fraternidade branca. Meu raciocínio está correto? Muita luz e muita paz. Eu sou Edsônia, de Pato de Minas. Minha querida amiga, você está corretíssima. Deixe a energia fluir através de você para seus irmãos da luz. Tudo de bom que você libera voltará. E lembre, fechando agora o programa, que tudo de bom que você está liberando vem da sua poderosa presença Eu Sou individualizada. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.